Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. E dessa vez vai ser um vídeo de revisitação. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube. Bom, primeira coisa a se dizer assim dessa revisitação, que vai ser revisitando o filme Liga da Justiça de Zack Snyder, ou, como preferirem, Snyder Cut. Por que que eu decidi trazer à tona esse revisitando esse filme em específico? Porque eu creio que esse filme tem muito do que ser aprofundado e muito do que ser direto ao ponto e revisitar algumas coisas da era antiga da DC, da era do Snyder, né, como foi chamado. E bom, esse pra mim, essa Liga da Justiça é o que era pra ser aquele filme de 2017. Obviamente esse filme tem 4 horas de duração, é um dos filmes mais longos que eu já assisti em toda a minha vida, o Snyder Cut. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu não sinto o peso das 4 horas. Eu não sinto o tempo necessariamente passar, porque esse filme é totalmente um projeto diretório. Um projeto em que o diretor colocou a sua vida nesse filme. E Zack Snyder, quando ele quer, não é todo dia, né, também, ele já fez muitos filmes bons, ele já fez muitos filmes ruins, mas quando ele quer, ele faz um excepcional trabalho. E foi isso que ele fez no Snyder Cut ou Liga da Justiça do Zack Snyder. É exatamente esse o ponto em que eu quero chegar aqui com vocês nessa revisitação. Como é um projeto totalmente assim pensado, completamente antagônico também ao que foi a Liga da Justiça de 2017 do Joss Whedon, porque o Zack Snyder queria assumir a direção da Liga da Justiça lá em 2017, só que daí ele teve alguns problemas e nesses problemas ele teve que sair da direção e entregou para outro, né, diretor, que o outro diretor fez um trabalho péssimo com aquele filme, que aquele filme de 2017 não chega nem aos pés do que é esse do Snyder Cut, né? E, pra mim, eu tenho que falar aqui que o desenvolvimento de personagem é muito e amplamente explorado nesse filme. Nas 4 horas de durações é amplamente explorado, tanto pela divisão de capítulos, que eu gosto de filme onde tem divisão de capítulos. É um filme onde ele se importa com o roteiro. Automaticamente esse encaixe, tanto no audiovisual quanto na escrita do próprio filme, trabalham excepcionalmente bem. E eu gosto bastante de todo esse entorno em que eles fazem de recapitular que isso é um filme de super-herói, mas é um filme de super-herói diferente, filosófico e reflexivo. E é isso que o Zack Snyder consegue fazer nessas 4 horas de duração. E é isso que eu tanto admiro ele e encorajo assim de ver esse filme novamente, justamente por toda a trama em que ele coloca nos seus personagens, principalmente junto com o elenco, né? Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, enfim, todos eles se sentiram à vontade em fazer parte desse grandioso projeto do Zack Snyder e automaticamente retomar o que era para ser, de verdade, o filme que era para ter ido no cinema em 2017. E a gente vendo essa visão, assim, do que era para ser, a gente automaticamente não compreende o quão grandioso aquele filme antigo da Liga da Justiça poderia ter ido. E digo mais, tá? Pra mim, nesse filme do Zack Snyder, do Snyder Cut, eles mostram, pra mim, a melhor versão do Superman, tá? Na minha opinião, a versão do Snyder Cut do Superman é a melhor. É a melhor, me desculpa. Muitos vão discordar de mim, dizer que outro Superman tem uma versão melhor.
e que a versão do Zack Snyder do Superman era justamente pro Injustice, mas se for levar em conta, e me desculpem pessoas, mas vocês estão cometendo muitos anacronismos, é que o Zack Snyder estava realmente planejando uma saga Injustice. E ele foi barrado pelo conta do antigo diretor da DC, né? Que agora atualmente o diretor do projeto inteiro é o James Gunn, né? Na época não se tinha liberdade de fazer as coisas, né? E ele estava caminhando todo o seu projeto e todo o seu processo para um arco Injustice. E sim, para quem não sabe o que é o arco Injustice, é basicamente uma guerra civil da DC. É basicamente o Batman contra o Superman. E o Superman ele tem um império, né? O Superman é a versão do mal, no caso. O que eu acho bem, como posso dizer, legal de se trabalhar em um live action. Sim, eu gosto de ver versões alternativas de personagens. Uma versão inesperada daquilo que a gente acha que é realmente puro, entendeu? E é isso que o Zack Snyder ele trabalha bastante, tanto nesse filme em específico, que eu queria tanto ver uma animação da Netflix, talvez a gente veja ainda uma animação da Netflix, da continuação desse universo do Snyder Cut. Porque eu gosto de trabalhar com os paralelismos, com as coisas que são paralelas ao universo principal, que agora é o do James Gunn, mas eu gosto de ver esse paralelismo porque é um IC, né? É que nem a série da Marvel What If, né? É e se acontecer tal coisa? E se, entende? Eu gosto muito de ver umas coisas improváveis acontecendo. E o improvável dito há muito tempo atrás de adaptar um arco Injustice live action, aqui estava sendo bem possível. E eu digo de verdade, eu ainda creio que seja possível ver um Injustice live action. Não por agora, daqui uns 20 anos talvez a gente veja um Injustice live action. Mas eu creio que seja possível sim fazer um Injustice live action. E eu creio sim que com toda essa seriedade de trabalho que foi feito aqui no Zack Snyder, por isso que eu estou revisitando o Snyder Cut, justamente para rever alguns pontos em que a DC pode trabalhar com o seu futuro, automaticamente com o James Gunn, né? Automaticamente o novo diretor da DC, ele já falou que vai trabalhar com o Superman mais, como posso dizer, não com uma versão tão voltada para um possível futuro maligno, mas sim trabalhar com a bondade do Super, que também é outra temática e outra opção legal, né? Mas eu realmente creio que o Zack Snyder, em tão pouco tempo que ele trabalhou com o universo assim, e a sua expansão, ele já estava encaminhando tudo muito bem para um acontecimento do Injustice. A fotografia desse filme do Snyder Cut também é de alta qualidade. Falo isso principalmente por causa da cena do Superman. Vocês estão vendo que eu estou muito retomando o Superman aqui, porque pra mim, o que o Joss Whedon tinha estragado lá em 2017 era justamente o Superman. E eu tinha a visão justamente de eu não gostar do Superman muito por conta da visão que eles tinham dado pra ele em 2017. E eu retomo aqui justamente na fotografia por conta de quando ele recebe o traje, um traje novo dele que não tem no de 2017, quando ele vai pro universo e estende as mãos pro sol, cara, aquilo dali é cinema, tá? É cinema. É um diretor que se preocupa com seus cenários. É um diretor em que se preocupa com a ambientação, com o ângulo de câmera, com fotografia. E principalmente, tá? A maior reclamação de todos é justamente o slow motion do Zack Snyder. Mas eu creio que em certos momentos precisos, principalmente a cena do Flash, em que ele volta no tempo e salva todo mundo da Liga, eu acho que é essencial ter um slow motion. Eu acho que é essencial o filme ser, com um ritmo, querendo ou não, um pouco lento em certas partes, para explicar a origem de certos personagens que foram negligenciados no filme que era para ser o original, né? Que no caso, para mim, o original é o Snyder Cut, né? Eu não considero aquele de 2017. Enfim, mas voltando a sua principal camada, né? Eu digo que sim,
o Snyder Cut tem todo o seu valor e que sim, o elenco em si próprio, Ben Affleck, Henry Cavill, até o Jared Leto, eles melhoraram bastante o Coringa em si, horroroso do Jared Leto, onde ele teve diálogos, não digo excepcionais, mas bons para um final de filme, encerrar um arco assim de um futuro próximo, onde a visão do Superman vai se corromper. Eu gosto bastante dessa temática, de que eles mudaram a roteirização antiga e melhoraram também visualmente o Lobo da Steppe. Tá? Que o Lobo da Steppe era horrível no filme de 2017 e o Zack Snyder ele reconstruiu toda a figura do Lobo da Steppe. Darkseid também se mostrando como uma grande ameaça para um futuro, e a gente percebe que grandes oportunidades foram perdidas no universo DC antigo. E é isso que me dá um pouco mais de raiva pela troca, porque a gente tinha, querendo ou não, uma solução plena, um encaminhamento, uma coisa que poderia ser resolvida, só que ao mesmo tempo a DC, a Warner e toda a sua gerência e diretoria negligenciaram todas as falas e a liberdade criativa do próprio Zack Snyder. Isso pra mim é muito impactante, porque filmes de super-heróis, principalmente no geral, eles mereciam liberdade criativa, eles mereciam toda essa questão de que os diretores teriam que trabalhar muito em cima, coisa que foi bastante deixada de lado no filme de 2017, e automaticamente quando vence com uma nova versão do filme, não adianta mais, é tarde demais, não tem algo como mudar, e aí isso incomoda. Mas eu creio que sim, com a nova direção do James Gunn, com a nova diretoria, as coisas possam andar para um novo rumo da DC. Esse Revisitando foi mais para recapitular uma era antiga e o quanto eles podiam encaminhar de fato para uma prosperidade. Foi só uma negligência da Warner, foi só uma negligência do diretor da produção da DC naquele período. Então, sim, creio que Liga da Justiça do Zack Snyder é bom demais e era o que era para ser a Liga da Justiça de 2017. Então vou encerrando esse Revisitando, deixem suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal do YouTube e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!